Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, presta atenção nessa palavra. Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1 ao número 6. Como foi narrado: vinde a mim todos que estáis cansados e afadigados, e eu vos aliviar. Aí ele diz assim, aprendei de mim. Ninguém se atenta para isso. Porque se eu aprendo, eu adquiro conhecimento. Se eu adquiro conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade te... Então aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Isaías 59, versículo de número 1 ao número 6 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não se possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Olha o que Deus está dizendo nesse versículo 1. A minha mão não está encolhida. Eu tenho as minhas mãos fortes, se necessário for eu as uso. E nem o meu ouvido deficiente para ouvir o que, irmãos? As nossas orações. Só que ele vem aqui, aí vem um mas. Esse mas é uma condição. É uma condição cuja qual ele precisa para que ele estenda as tuas mãos ao nosso favor e para que ele ouça as nossas orações. Caso contrário, irmãos, ele não estende e ele não ouve. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Presta atenção. Jesus levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Então tem diferença. Uma coisa é transgredir, outra coisa é ser iníquo. Qual é a diferença? A iniquidade está no conheci. Se eu distorcer o conhecimento, eu não aprendi de Jesus. Se eu não aprendi, o fardo que vai vir em mim não é leve, não é? E aí ele diz, se está distorcendo a palavra de Deus, se relacionou com a iniquidade, é o espírito do engano. E uma vez que eu aprendo errado, eu pratico como? Tudo errado. E nisso começa a acumular uma transgressão atrás da outra. E olha o rolo disso. Porque se eu deixar o espírito do engano entrar em mim, ele disse, olha, isso faz eu me separar de você. Porque que consenso ou que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem. E se eu ficar transgredindo em cima da iniquidade, ele diz, eu cubro o rosto. E quando ele cobre o rosto, irmãos, ele já não nos vê mais. Ele já não nos ouve mais. Ele já não fala mais conosco. Ele já não recebe mais a nossa adoração. Por isso que o maligno, ele só quer plantar o engano. Porque se ele plantar o engano o tempo todo, a gente fica fazendo errado. Mas se a gente aprender direitinho, por mais que na caminhada a gente tenha os nossos tropeções, a gente dobra o joelho, pede perdão, aonde abundou o pecado, a graça vem e superabunda. Então, se ele plantar o engano, não tem graça. Porque a graça só abunda naquilo que é verdade. Tá claro até aqui? Continua. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Lembra daquele líder romano que ele falou quando foi crucificar Jesus? Ele lavou o quê? As mãos dele e falou, esse sangue não vai ser cobrado de mim. Então quando a gente pratica a iniquidade, a gente começa a agir injustamente. A gente começa a sujar a nossa mão com sangue o quê? Inocente. A gente começa a agir dessa maneira. Então ele diz, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Aí ele vem, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversi. Se eu aprendi errado, o que vai sair da minha boca é verdade? Não, a boca fala o que o coração. E a Bíblia diz, porque sobe aos vossos corações tais pensamentos.
Então nós só vamos falar em verdade, em deveras, como diz o Salmo, se a gente aprender como realmente manda a palavra de Deus. Caso contrário, o que vai sair da nossa boca está totalmente atrelado ao espírito do engano. Aí ele vem: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Eu vou adiantar um pouquinho. Aí ele vem aqui que eu quero pegar. Chocam ovos de basíliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e apertando sai deles uma víbora. Presta atenção. O que é chocar ovos de basílicos? O ovo de basílicos é uma serpente. E nós sabemos que a serpente é o espírito do engano. Em outras palavras, nós começamos a gerar aquilo que sai de nós, um ovo de serpente atrás do... Tecem teias de aranha. Para que serve uma teia? Para aprender. Logo, o conhecimento da verdade liberta, mas o relacionamento com a iniquidade faz a gente cair numa prisão espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos que ser cativos de Cristo. Cristo é o verbo. Se eu me tornar cativo dele, eu vou ser o quê? Liberto. Mas eu quero pegar aqui, apertando esse ovo, sai dali o quê? Uma víbora. Olha o que diz esse texto que está em Mateus capítulo 23, versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Presta atenção. Toda vez que a verdade de Deus vem, ela nos aperta, ela nos leva por um estreito. Quando ela nos leva por um estreito, pode sair de dentro desse ovo que nós estamos chocando, ou uma víbora, ou um pintinho. Um pinto, que nem está dizendo aqui o texto. Uma víbora quer dizer aperta, e você fala, não é assim que funciona. Não vou fazer dessa forma. O que saiu de mim é uma víbora. Se aquilo que está mandando fazer está escrito. Mas se a hora que apertar sair um pintinho ou um pintainho, isso significa eu estou indo para debaixo das asas da galinha. Debaixo das asas da galinha é a sombra do onipotente. É quando eu ouço a verdade de Deus e recebo ela como verdade na minha vida. Então, quando alguém estiver ministrando a palavra de Deus, meus amados, se tiver fundamento nas escrituras, abraça. Porque pintinho vai te levar para debaixo das asas, vai te levar para debaixo da guarda do nosso Senhor Todo-Poderoso. Está claro isso? Por isso Jesus falou isso daqui, Lucas capítulo 11, versículo do número 11 ao 13, diz assim: E qual dentre vós que o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Olha aqui. Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Por que ele associou o ovo com o escorpião? O problema não é o ovo, irmãos. É o que está dentro do... esse é o segredo. É o que está em oculto e encoberto lá dentro. Você já observou um escorpião? Um escorpião tem por natureza dele ser suicida, ser homicida. Quando ele se sente encurralado, sabe o que ele faz? Ele se mata, ele se autodestrói. E quem foi homicida desde o princípio foi quem? Foi o inimigo das nossas almas. Se eu pedir um ovo para Deus, mas que o que tem lá dentro é um pintinho, esse ovo vai me levar para debaixo da asa da galinha. Mas se o que tiver lá dentro é uma serpente, vai fazer com que eu me mate, vai fazer de mim um homicida. Por isso que ele concluiu dizendo depois no versículo de número 13: Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dávidas dos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Ele não dá a serpente,
Serpente é o espírito da iniquidade. Ele dá o Espírito Santo, que é totalmente diferente da serpente. Peça ovo, mas que esse ovo tenha dentro dele, no fundamento, no interior, aquilo que Deus quer, que vai nos fazer ficar debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas, como o pintinho fica debaixo da asa da galinha. Amém, irmãos? Guarda essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Amém, irmãos? E sempre que a verdade vem, às vezes ela dói, né? Quando a Bíblia diz bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão o reino. Manso não é pessoa calma, tranquila. Manso é aquele que recebe o que diz a palavra e não recebe com ódio, com raiva. Ele recebe e tem respeito, tem zelo e coloca em prática. Amém?